A visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. Naquele dia, Ezequiel, o profeta do Senhor, foi transportado pelo Espírito para uma visão impressionante. Uma visão que não apenas marcaria sua vida, mas também se tornaria um dos episódios mais assombrosos e poderosos de todas as Escrituras. Era um tempo de angústia e desespero para os filhos de Israel, exilados e dispersos, questionando seu futuro e sua esperança. Ezequiel sentiu a presença do Espírito do Senhor como uma brisa fria em sua pele, e de repente ele se viu em um vale vasto, desolado e sem vida. Este não era um vale comum. Não havia sinais de água ou vegetação, nem qualquer indício de vida. O vale estava repleto de ossos secos, espalhados por toda a parte. Cada osso parecia contar uma história de um passado esquecido, de vidas interrompidas e esperanças destroçadas. À medida que Ezequiel caminhava pelo vale, o som de seus passos ecoava assustadoramente entre os ossos. Ele se perguntou quem eram essas pessoas, qual era sua história, e o que havia acontecido para que seus restos fossem deixados ali, ao relento, expostos aos elementos e ao tempo. O silêncio do vale era ensurdecedor, preenchido apenas pelo som do vento passando pelos ossos secos. Então, a voz do Senhor ressoou, clara e poderosa, quebrando o silêncio como um trovão. Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Ezequiel, tomado por um misto de temor e reverência, respondeu: Ó soberano Senhor, tu o sabes. A ordem que veio a seguir era surpreendente. Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Com a determinação e a fé inabalável de um profeta escolhido por Deus, Ezequiel começou a profetizar. Suas palavras ecoaram pelo vale, e algo extraordinário começou a acontecer. Houve um ruído, um som de ossos se juntando, osso a osso. Ezequiel viu com espanto tendões e carne surgirem sobre os ossos, e uma pele os cobriu. Mas ainda não havia neles espírito de vida. A voz do Senhor voltou a instruí-lo. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Ezequiel profetizou como o Senhor lhe havia ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles ganharam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. O vale, que antes era um lugar de morte e desolação, agora estava cheio de vida, um testemunho da tremenda e milagrosa obra de Deus. O Senhor então explicou a visão a Ezequiel: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu se fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trair vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz tudo isso, declara o Senhor. Ezequiel compreendeu então a magnitude daquela visão. Não se tratava apenas de um milagre físico, mas de uma promessa espiritual. Deus estava prometendo restaurar a nação de Israel, trazer esperança onde não havia mais, dar vida onde a morte reinava. Essa visão de Ezequiel é um poderoso símbolo da ressurreição, da renovação e do poder transformador de Deus. A história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos é uma lembrança eterna de que, não importa quão desesperadora seja a situação, a palavra de Deus tem o poder de trazer vida e esperança. Deus é capaz de transformar os vales mais secos e desolados em lugares de vida e abundância. A visão de Ezequiel é uma mensagem de esperança para todos aqueles que enfrentam momentos difíceis, mostrando que Deus é sempre capaz de realizar o impossível. Ezequiel, o profeta, continuou a cumprir sua missão com uma fé renovada e uma convicção inabalável no poder de Deus. Sua visão do Vale dos Ossos Secos se tornou um dos momentos mais memoráveis e inspiradores de sua vida e ministério. Ele sabia que com Deus tudo era possível, e essa certeza o sustentou em todas as suas provações e desafios. A visão da glória de Deus. Ezequiel foi chamado a profetizar para o povo de Israel durante um período de grande turbulência e exílio. Uma das primeiras visões que ele teve foi a da glória de Deus, que apareceu a ele enquanto estava entre os exilados à beira do rio Quebar.
Esta visão foi uma das impressionantes e aterrorizantes que ele experimentou. Ezequiel viu um grande redemoinho vindo do norte, uma grande nuvem com relâmpagos e uma luz brilhante ao redor. No meio da nuvem havia algo semelhante ao âmbar brilhante. Dentro da nuvem, ele viu 4 seres viventes, cada um com 4 rostos e 4 asas. Seus rostos eram de homem, leão, boi e águia, simbolizando força, realeza, serviço e divindade. As criaturas se moviam em todas as direções sem se virar, mostrando uma capacidade de onipresença divina. Ao lado de cada ser vivente, havia rodas brilhantes cheias de olhos, representando o espírito dos seres viventes e a presença de Deus em todos os lugares. A visão incluía um trono de safira, sobre o qual estava sentado um ser de aparência humana, cercado por um arco-íris brilhante. Esta era a glória do Senhor, uma manifestação visível da majestade e santidade de Deus. Ezequiel caiu com o rosto em terra, compreendendo a magnitude daquilo que estava testemunhando. A visão do rolo devorado. Após essa visão, Ezequiel recebeu sua missão. Deus o chamou para ser um profeta para a casa de Israel, um povo teimoso e de coração duro. Para preparar Ezequiel, Deus lhe deu um rolo escrito por dentro e por fora com palavras de lamentação, pranto e dor. Ele foi instruído a comer o rolo, e ao fazê-lo, Ezequiel achou que ele era doce como mel em sua boca. Esse ato simbolizava a internalização da mensagem de Deus, uma mensagem amarga de julgamento, mas também de esperança. A visão do templo. Ezequiel também teve uma visão detalhada do templo em Jerusalém. Nessa visão, ele foi transportado pelo Espírito para Jerusalém e viu abominações sendo cometidas no templo. Ele viu ídolos e rituais pagãos sendo praticados, o que provocou a ira de Deus. Essa visão representava a corrupção espiritual do povo e o motivo pelo qual o julgamento de Deus estava sobre eles. Mas não se limitou a visões de destruição. Em uma visão posterior, Ezequiel viu um novo templo, perfeito em todas as suas medidas, simbolizando a restauração e a futura glória de Israel. Este templo seria um lugar de adoração pura, onde a presença de Deus estaria de forma permanente entre seu povo. A visão do rio de água viva. Ezequiel viu também um rio de água viva fluindo do templo, começando como um pequeno fio de água e crescendo até se tornar um rio profundo que não se podia atravessar a pé. Onde quer que o rio passasse, ele trazia vida e cura, transformando desertos em jardins férteis e tornando as águas salgadas do Mar Morto em água doce. Este rio simboliza a vida e a bênção que fluem de Deus, trazendo renovação e cura para a terra e para o povo de Deus. Oração de fé de Ezequiel. No final de sua vida e ministério, Ezequiel frequentemente se retirava para orar e meditar sobre as visões que Deus lhe havia concedido. Uma de suas orações mais conhecidas é a que ele fez depois da visão dos ossos secos, uma oração de fé e confiança no poder de Deus. Ó soberano Senhor, Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, eu te louvo pela grandeza e pelo teu poder. Tu és o Deus que traz vida aos mortos, que faz o impossível tornar-se realidade. Obrigado, Senhor, por tua promessa de restaurar teu povo, por trazer esperança onde havia desespero, por dar vida onde havia morte. Tu és fiel, ó Deus, e tua palavra é verdadeira. Peço-te, ó Senhor, que continues a derramar teu Espírito sobre nós, teu povo, que continues a nos guiar e a nos sustentar. Que possamos sempre confiar em Ti, sabendo que Tu és capaz de realizar grandes coisas em nossas vidas. Ajuda-nos a lembrar sempre da visão do Vale dos Ossos Secos, a nunca perder a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Que possamos sempre confiar em Teu poder e em Tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se gostou dessa história de Ezequiel, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e até a próxima história.